Olá pessoal, tudo bem? Espero que no momento todos estejam bem. Bem, inicialmente meu nome é Jonathan, eu sou engenheiro agrônomo. Atualmente realizo o curso de pós-graduação a nível de mestrado na USP, campus Luiz de Queiroz. Realizo também o curso de MBA em Ciência de Dados na Universidade de São Paulo. Bem, dentro da minha linha de atuação, apresentando rapidamente para vocês, eu trabalho com a parte de geotecnologias aplicada à gestão agrícola, aplicada à gestão de produtividade, gestão de custos, pegando a geotecnologia e fazendo um link com modelagem de dados, modelagem de produtividade. Então, a minha pesquisa em si era mais focada em inovação, na linha de tecnologia e na linha como um todo de geotecnologias. O nosso título da palestra de hoje, ela tem como título a geotecnologia aplicada à gestão agrícola, a fim de trazer e mostrar os benefícios que a geotecnologia, quando aliada ao conhecimento do homem do campo, ela consegue estar gareando fundos, aumentando produtividade, aumentando rentabilidade a um custo reduzido. Dentro do evento do Comitec, nós temos, por exemplo, um dos lemas, né, que é educação inovadora. Uma educação inovadora, ela parte do princípio dessas adoções de práticas tecnológicas que visem aumentar, não só para o homem do campo, mas para toda a sociedade, inúmeros benefícios. Bem, então, iniciando a nossa apresentação, eu dividi a apresentação em alguns tópicos principais. Inicialmente, nós vamos falar sobre o que são essas geotecnologias, o que são geotecnologias como um todo, o que é que eu posso entender por geotecnologia, o que eu posso inferir de geotecnologia. Vamos falar um pouco também como a geotecnologia ela pode auxiliar a gente a tomar decisões, a gerir um ambiente agrícola, auxiliar na gestão agrícola. Vamos falar um pouco sobre o sensoriamento remoto, o que é que ele é, como eu faço para sensoriar uma área, como eu obtenho dados, como eu posso fazer intervenção a partir desses dados, como eu posso fazer cruzamento de dados obtidos por sensoriamento remoto, a fim de ter uma resposta X, Y ou Z em uma determinada área de atuação. Dentro dessa temática de sensoriamento remoto, obtenção de dados remotamente, nós vamos falar rapidamente sobre os drones, o uso e aplicação dos drones na agricultura, como é que os drones podem estar entrando, modificando o sistema de produção, fazendo monitoração de lavouras, monitoramento de lavouras, desculpa. Como é que os drones podem estar obtendo os dados remotamente, como é que eles podem criar modelos de elevação a partir de imageamento. Nesse tipo de drone, a gente vai aprofundar um pouco mais dentro de cada estrutura ao longo da apresentação. Partindo desse pressuposto da utilização de drones na agricultura, nós vamos falar também sobre coleta de solo, análise de culturas, manejo de culturas, tudo a partir da geotecnologia, inferindo essa tecnologia tão global, esse amplo leque de possibilidades dentro da gestão agrícola. Como um fim, nós vamos falar sobre as vantagens e os desafios que ainda existem da aplicação de geotecnologias no ambiente agrícola. É uma tecnologia nova, é um meio novo que vem crescendo, vem crescendo e vem crescendo. E ainda existem muitos desafios que nós, como profissionais das ciências agrárias, ciências veterinárias, ciências biológicas, podemos estar fazendo esse levante, fazendo essa intervenção, a fim de conseguir sanar esses eventuais problemas. Inicialmente, pessoal, o que seria gestão agrícola? O que é eu fazer uma gestão agrícola? Bem, a gestão agrícola consiste em um conjunto de práticas, estratégias, modelos de manejo que eu posso estar implementando em uma área a fim de maximizar a minha produção a um custo reduzido. Então, eu vou promover sustentabilidade, vou promover planejamento, vou promover controle e vou conseguir, como um todo, monitorar todas as minhas atividades agrícolas que acontecem nessa região. O pequeno produtor, quando ele chega na sua área, ele começa a fazer uma planilha básica no Excel do que entrou, do que saiu, da rentabilidade, de custo fixo, custo variável. Ele já começa a iniciar as práticas da gestão agrícola. Ele já consegue entender o que é gestão agrícola. Então, o simples passo de anotar numa planilha do Excel quanto que entrou na minha lavoura esse mês, quanto eu tive de custos, quanto eu tive de custo fixo, custo variável, quanto eu posso ter de produtividade, como vai ser minha produtividade daqui a um ano, tudo isso se encaixa dentro da logística de o que é gestão agrícola, o que é fazer uma gestão sustentável, o que é fazer uma gestão que realmente funcione. Mas além disso, com os avanços tecnológicos, nós conseguimos implantar outras técnicas dentro da gestão agrícola que passem com que essa gestão seja mais eficiente. Então, o uso de RPA, que são os drones,
pilotos não tripulados, tudo que tem aviação não tripulada a baixo custo pode ser um RPA. Então, esses RPAs, essas aeronaves não tripuladas, elas podem ser importantes para a gestão agrícola, mas além dela nós temos também imagem de satélite, imagem de modelo digital de elevação, tudo isso pode ser importante para uma tomada de decisão. Por exemplo, com os modelos digitais de elevação, o MDE, quando estuda MDE, nós conseguimos em uma área agrícola fazer esse modelo de elevação, em exemplo de 100 hectares. Eu consigo ver as nuances do terreno. Quais áreas têm a maior aptidão ao cultivo, por exemplo, de um arroz alagado? Quais áreas têm a maior aptidão a uma cultura de sequeiro? Então, com intervenções de sensoriamento remoto, imagens de satélite, eu consigo ter uma gestão mais eficiente, mais focada em lucros e mais sustentável. Bem, agora dando um aparato, nós já vimos o que são essas geotecnologias, vimos como é que nós conseguimos fazer inferências da geotecnologia dentro desse mercado tão grande da gestão agrícola. Nós vamos entender agora um pouco mais o que seriam essas geotecnologias focadas como um todo. Bem, o princípio básico da geotecnologia, ela consiste em um elo muito forte com o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto, ele consiste em uma prática de obtenção de dados a partir de sensores espectrais. Então, eu vou sensoriar, eu vou obter dados sem que eu tenha um contato direto com o meu alvo. Um exemplo disso, por exemplo, eu posso obter dados de uma lavoura de soja, dados de NDVI, que é um índice de diferença normalizada para índice de vegetação, sem que eu necessariamente tenha que ir a campo, sem que eu necessariamente tenha que ir para o campo, pegar todo aquele processo de sol, insolação, levar ferradas de insetos, então eu consigo obter dados sem ter o contato direto com o campo. Um exemplo disso, nós temos inúmeros satélites, Landsat, Cibers 4A, Amazônia 1, Sentinel. Então, esses satélites também são fontes de obtenção de dados por sensoriamento remoto. Uma suposição interessante, uma medida de uma área agrícola, cálculo de área agrícola. Em tempos mais antigos, mais remotos, era necessário fazer visadas em campo. Mais antigos usavam trenas para fazer aquelas medidas agrícolas, usavam fórmulas matemáticas para fazer aquelas medidas do terreno. Hoje, com sensoramento remoto, como imagem de satélite, nós conseguimos fazer essa ligação de pontos, ligação de polígonos, traçar polígonos através do sistema de referência geográfica, dos SIGs, e a partir dos SIGs, calcular áreas, fazer inferência de áreas agrícolas. Então, o sensoramento remoto entrou como um aliado do homem do campo, um aliado das tecnologias como um todo, a fim de obter dados, fazer inferências agronômicas e tecnológicas, sem necessidade direta de ter contato com o alvo. Hoje, uma pessoa no estado do Pará consegue obter dados no estado do Rio Grande do Sul sem ter o contato direto com a cultura. Então, os agrônomos modernos conseguem fazer inferências agronômicas, saber zonas de manejo, fazer inferências de zonas de cultura, zonas que sofrem influências de culturas, ataques por insetos, deficiências nutricionais, a partir de dados de satélites atualizados. Então, mas Jonathan, como é que eu manejo esses dados de sensoriamento remoto? Como é que eu faço para pegar esses dados do sensoriamento remoto que eu obti de sites do INPE, por exemplo, sites da NASA, eu obti esses dados. Mas como é que eu vou modelar? Como é que eu vou trabalhar com esses dados? Como é que eu vou cruzar informação? Muito bem, eu obti dados de satélite, entrei no site do INPE, fiz download de dados de satélite, imagem de satélite, mas onde é que eu vou modelar esses dados? Onde é que eu vou trabalhar? Imagine que eu tenho uma mesa, e nessa mesa eu tenho várias imagens de satélite, vários rasters. Os SIGs, esses sistemas de referência geográfica, eles servem como se fosse uma mesa organizadora, onde eu vou conseguir cruzar essas informações obtidas por satélite ou por drone, e a partir desse cruzamento de imagens, eu consiga fazer alguma inferência, eu consiga fazer alguma simulação geoespacial, seja por geoestatística, krigagem ou outro método estatístico. Então, dentro dos SIGs, nós destacamos dois, vou destacar aqui hoje, o QGIS e o ArcGIS. Esses dois softwares poderosíssimos, eles conseguem fazer os cruzamentos dessas informações de satélite, dessas informações georreferenciadas, para que eu consiga fazer inferências agronômicas, ou para construção civil, ou assim por diante. Dentro da área agronômica, por exemplo, quando eu obtenho uma imagem de satélite, essa imagem vem dividida em bandas espectrais. Eu posso ter o vermelho, posso ter bandas pancromáticas, posso ter uma banda do azul, uma banda puxando para o verde.
Então, esse cruzamento de banda, eu consigo ter uma imagem, consigo fazer uma composição colorida dentro dos softwares como o QGIS e o ArcGIS. O QGIS, por exemplo, que é o software que eu mais trabalho, ele é um software de código aberto, ou seja, eu consigo entrar em um site, no Google, por exemplo, e fazer download dele gratuitamente, diferente do ArcGIS, que é um software pago. Então, dentro desses softwares, eu consigo fazer a entrada de dados, a obtenção, obter os dados, joguei no software. Nesse software, eu consigo fazer a interpolação desses dados, criar modelos, calcular distâncias, calcular volume, aplicar filtros, fazer filtragem e assim por diante. Então, a partir disso, eu cruzo informações e obtenho informações de extrema importância. Ainda na geotecnologia, algo muito interessante de se falar é a modelagem espacial ou a modelagem geoespacial. Nós conseguimos simular cenários com esses dados georreferenciados. Assim como na modelagem de dados, na modelagem mecanística ou empírica mesmo, nós conseguimos fazer inferências agronômicas, conseguimos modelar dados a fim de obter informações, os SIGs também nos permitem, a partir dos dados do sensoriamento remoto, criar inferências, simular cenários. Essa região, vamos supor que uma região lá no estado do Mato Grosso sofre constantemente por inundações, uma área agrícola sofre inundações constantemente. Isso vai causar uma depreciação da cultura, a cultura vai sofrer um estresse hídrico muito elevado, vai sofrer por alagamento, falta de oxigênio. Então, como é que eu posso usar um dado de sensoriamento remoto dentro de um SIG para criar uma modelagem espacial? Eu posso obter uma série de imagens temporais, um satélite como o Landsat, por exemplo, ou do Sentinel. Eu tenho uma série temporal muito longa, eu consigo obter imagens desde 2000, a exemplo, até 2023. Então, eu tenho mais de 23 anos de imagem de satélite que eu posso fazer um acompanhamento, uma série temporal de como essas áreas estavam naquela época e como elas vão estar futuramente a partir de interpolação de informações por métodos como krigagem. Então, eu consigo, digamos que, ajudar na tomada de decisão, tomar decisões mais inteligentes para que eu possa fazer inferências que sejam assertivas em campo. Então, eu peguei dados de satélite, joguei no SIG, modelei esses dados e faço inferências agronômicas, mostrando alternativas que realmente funcionem em campo, mostrando áreas suscetíveis a alagamento, áreas mais suscetíveis à seca, áreas que têm maior suscetibilidade a ataques de patógenos e assim por diante. Então, agora cruzando um pouco do sensoriamento remoto, que nós já sabemos o que é, mas a agricultura de precisão, nós temos algumas tecnologias que vêm crescendo muito no nosso dia a dia. Por exemplo, como o uso de drones. O uso de drone deixou de ser aquela tecnologia mais focada em entretenimento, captura de imagem, fotos aéreas, para ser utilizado na agricultura como uma ferramenta valiosa na agricultura de precisão, obtendo dados assertivos e certeiros em campo. Algo muito interessante nos drones é que os drones são apenas, digamos que a nossa marionete. O drone vai apenas levar um sensor a uma certa altitude que eu consiga obter dados. Então, se eu conseguir levar um sensor, por exemplo, com um balão, eu vou estar tendo um drone também. Eu coloquei um sensor que faz uma resolução, faz uma captura, sei lá, da temperatura do solo. Se eu acoplar ele um balão, por exemplo, ele vai ser um drone. Vai ser algo que está voando sem uma tripulação e vai estar me trazendo dados. Então, o drone, quando acoplado com o sensor correto, ele consegue me dar informações corretas. Essas informações eu consigo cruzar e levar para a minha área de interesse. Os drones, como um todo, eles se dividem em dois grandes grupos, na verdade, os dois principais, que são os de asa fixa, que são aqueles que parecem um avião, que geralmente correm em linha reta, têm uma velocidade maior. Entretanto, as técnicas de pilotagem, a parte de fazer curvatura, fazer um ângulo no céu, é mais, digamos que mais complicado. Nós temos o multirotor, que são os drones mais utilizados na agricultura, que tem aquelas quatro hélices girando em sentidos opostos, dependendo da angulação, que são mais utilizados para levar sensores, aplicar defensivos e assim por diante. Mas dentro desse meio ainda tem o meio termo. Nós temos os híbridos, que tem tanto asa fixa quanto multirotor, permitindo a aplicação ou o imaginamento de uma área muito grande em um curto espaço de tempo. Então, pessoal, com essas imagens de drone, com essas imagens de sensoramento remoto, nós conseguimos fazer inferências em lavouras, nós conseguimos obter dados de lavoura, seja de produtividade, seja de área que a vegetação está reduzida, seja de áreas que pode estar sofrendo pelo estresse hídrico, falta de água.
Então, a partir desses dados de drone, de sensoriamento remoto, eu consigo fazer inferências agronômicas, inferências novamente assertivas. Vamos imaginar que um produtor X, uma fazenda fictícia, fazenda São Pedro. Na fazenda São Pedro, esse produtor tem uma área de soja de 400 hectares, é uma área bem grande. Entretanto, ele não consegue ter o conhecimento total dessa área, ele não consegue ir a campo, obter os dados completos da área. O que é que ele faz? Ele consegue fazer o imageamento com o drone. Quando ele vai fazer esse imageamento a partir de técnicas de sensoriamento remoto, de cruzamento de imagem, como por exemplo o NDVI, que ele vai obter um índice de vegetação, um índice de verde, eu consigo observar, aqui como mostra na imagem, essas áreas mais vermelhas e as áreas mais verdes. Então, o que está acontecendo aqui? Por que essas plantas aqui estão em vermelho? O que está acontecendo? Eu consigo fazer inferências em áreas específicas. Se eu vi que toda essa região aqui está aparentemente saudável, eu não preciso ter o trabalho, eu não preciso demandar tempo para ir naquela região, fazer um acompanhamento, fazer uma adubação. Eu posso trabalhar apenas em áreas afetadas, aumentando a minha rentabilidade em termos de tempo. Além disso, eu consigo obter uma série histórica de imagens, uma série histórica de informações, e cruzar essas informações e ver, não, essa área em vermelho, aqui, alguns anos atrás, sofria com muitos alagamentos. Então, um alagamento possivelmente precipitou ferro que causou muitos problemas na planta. Vamos supor essas situações fictícias. Então, eu consigo fazer inferência. O que é que eu posso fazer nessa área? O que eu posso fazer como manejo para conseguir contornar essa problemática? Além disso, todos esses dados que nós obtemos por drone, obtemos por posicionamento remoto, eles são georreferenciados, ou seja, todos os dados georreferenciados, eles têm informação de latitude, longitude, até alguns até de eixo, do eixo Z. Então, a partir dessas informações, eu consigo plotar esses dados. Eu observei que a área afetada está na latitude X, na longitude Y. Eu consigo pegar esses dados, transformar numa planilha, transformar no shapefile e plotar esses dados dentro de um veículo autônomo. O veículo autônomo, por sua vez, com as coordenadas, ele consegue fazer uma aplicação, consegue fazer um controle da área especificada. Por exemplo, esse voo autônomo pode ser de drone, usando o aplicativo como Drone Deploy, ou pode ser um trator autônomo que tem essas informações e consegue fazer um tratamento localizado. Bem, fugindo um pouco agora dessa área de sensoramento remoto, da área de geotecnologia mais bruta, mais específica, nós temos também a agricultura de precisão focada na irrigação de precisão. Quando nós colocamos sensores no solo, quando nós colocamos software que monitore esse uso da água, a necessidade hídrica de culturas, nós vamos conseguir fazer aplicações de água, vamos conseguir fazer irrigações mais assertivas. Hoje, um dos grandes custos do produtor rural é justamente o custo com irrigação. A irrigação, por mais que seja uma atividade básica necessária das plantas, é uma atividade extremamente cara. Lembre-se que irrigação é diferente de fazer um molhamento, é diferente de eu pegar uma quantidade hídrica, uma quantidade de água muito elevada e jogar em uma planta. Não, irrigação tem os cálculos, tem toda a precisão por trás disso. Então, diferente de eu pegar os dados brutos, pegar valores brutos de água, jogar em uma planta, com a irrigação de precisão, eu vou disponibilizar para a planta somente o que ela precisa, somente o que ela necessita, aquela quantidade necessária para ela, a partir de sensores, a partir de dados de umidade de solo, a partir de dados de radar, eu consigo fazer tudo isso. Mas, Jonathan, o que é que implica essa irrigação de precisão? Lembre-se, nós estamos falando sobre geotecnologia aplicada à gestão agrícola, gerir gastos, gerir custos. Se eu aplico uma quantidade de água suficiente, eu vou estar, primeiramente, influenciando a sustentabilidade. Eu vou ter uma lavoura mais sustentável, que usa apenas o necessário, que não usa excedentes, que não utiliza água demasiadamente. E, além de tudo, eu consigo ter economias com energia, com maquinários, com bobeamento e com equipamento. Então, quando eu uso a irrigação de precisão, eu consigo eliminar custos na minha área, na minha lavoura, a fim de aumentar a rentabilidade, aumentar os benefícios para a cultura. Bem, agora como é que eu integro tudo isso daí? Nós falamos de sistema de referência de coordenadas, falamos dos SIGs, falamos dessa modelagem de tomada de decisão, falamos de irrigação localizada, irrigação de precisão, mas como é que eu vou integrar tudo isso daí? Vamos supor que em uma lavoura eu quero trabalhar dados topográficos, dados de umidade de água no solo, quero trabalhar com SIG, quero trabalhar com drone.
mas eu vou ter que fazer cada um separado? Não tem como eu integrar tudo isso a fim de obter um resultado mais satisfatório ainda? A resposta é sim. Eu consigo, através de softwares, integrar todas essas informações essenciais para analisar mapa, analisar topografia, clima, produtividade, a partir desses dados que eu obtive em campo. Um software, como eu falei, bem conhecido, que é o QGIS, nós estamos hoje na versão 3.7, 3.8 já, que eu consigo fazer interpolação de informações. Dentro do QGIS, eu consigo entrar com variáveis de dados de satélite ou imagens de drone, nós chamamos de raster. O raster são imagens georreferenciadas, ou seja, cada pixel de um raster tem uma coordenada, então eu consigo fazer inferências assertivas em uma determinada área. Além disso, dentro do SIG ainda, dentro do QGIS, eu consigo pegar dados vetoriais, dados de outra base, como o IBGE, como a ANA, que é a Organização de Águas do Brasil, inferir isso daí dentro da produtividade agrícola. Então, a partir de um único software, eu consigo fazer interpolações de informações, eu consigo unir informações, eu consigo ter informações assertivas. Um software parecido com o QGIS, como eu falei anteriormente, é o ArcGIS, entretanto é um software pago. Tem as mesmas funções, mas ele não é gratuito, como o QGIS. Então, dentro dessa análise espacial com o SIG, com o QGIS como um todo na agricultura, o que é que eu consigo fazer, John? O que é que eu posso fazer com o SIG? Se vocês pudessem me perguntar, resume para mim o que eu consigo fazer de mais importante com o SIG, aplicado à gestão agrícola. Eu consigo definir zonas de manejo, zoneamento agrícola. Imaginando novamente uma situação fictícia que eu tenho dados de ferro, nitrogênio, potássio, boro e magnésio. Eu consigo cruzar informações para o método de crigagem utilizando plugins específicos, como por exemplo o Smart Map. Cruzo informações e obtenho zonas de manejo. Obtive nessa área de 400 hectares que a zona leste dessa área está mais deficiente em fósforo. Então eu consigo fazer uma aplicação localizada de fósforo. Entretanto, na zona norte dessa mesma área, eu observei que está com uma deficiência muito elevada de nitrogênio. Então eu posso levar uma cultura de cobertura, alguma leguminosa, para fazer essa incorporação de nitrogênio no solo, ou mesmo aplicar ureia, tranquilamente. Eu consigo ainda fazer o controle de pragas. Ah, mas como é que eu consigo fazer controle de pragas? Eu vou jogar um laser lá no satélite para controlar pragas? Não. Eu consigo obter informações dessas pragas, áreas afetadas, áreas que têm uma incidência muito grande de pragas, e a partir disso tomar decisões de forma eficiente. Aí eu observei que uma área, uma reboleira, aleatoriamente uma área que não tinha, topograficamente falando, uma susceptibilidade maior a alagamento, a enchentes, mas que está sofrendo com morte de plantas. O que é que pode estar acontecendo? O que pode estar acontecendo é que alguma praga, algum patógeno afetou aquela região. Então eu consigo fazer identificação e aplicação efetiva de produtos fitossanitários naquela área específica atacada. Consigo ainda fazer um monitoramento hidrológico, consigo ver corpos hídricos, consigo observar canais de drenagem, consigo observar áreas que estão passando pelo processo erosivo do solo a partir dessas imagens do satélite, a partir de diferenças normalizadas. Então, são N as possibilidades que eu tenho para fazer na agricultura com sistemas de referência geográfica. Algo bem interessante, mas bem novo ainda, dentro do SIGs, é conseguir classificar solo. Não é uma classificação latossolo, neossolo, gleissolo, não. Não vamos partir disso. Nós vamos conseguir identificar zonas mais produtivas. Solos que têm umas características a ter zonas mais produtivas. A gente consegue obter, por exemplo, a granulometria do solo, uma estimativa. Quanto esse solo tem de areia, silt e argila. E a partir disso eu consigo ver a aptidão de alguma cultura, aquele determinado tipo de solo. Eu consigo ver a relação entre o tipo de solo, como um todo, e a produtividade agrícola. Se eu plantar, por exemplo, um trigo em uma área extremamente seca, com um solo extremamente arenoso, eu consigo fazer essas inferências. Vai dar certo esse trigo nessa região? Eu vou conseguir ter produtividade? Então, a partir desses dados de sensoramento remoto, nós fazemos inferências e traçamos resultados esperados. Bem, falando dos drones da agricultura como um todo, né, desses drones, da aplicação dos drones na agricultura, nós temos três grandes vertentes. Nós conseguimos monitorar as lavouras, monitorar como é que elas estão se comportando, como é que em tempo real elas se identificam, como é que elas estão se estressando hidricamente, tem presença de insetos.
Eu tenho que fazer o manejo adequado, então eu consigo fazer essas inferências. Eu consigo, além de tudo, fazer, por exemplo, um mapeamento, mapear essas áreas para conseguir fazer novamente inferências. Consigo aplicar defensivos de forma localizada para que eu possa ter rendimento e poupar tempo. Então, como nós falamos, esses drones têm ganhado bastante repercussão, bastante espaço, por ser uma coisa nova, ser uma coisa inovadora, que com auxílio de câmeras, auxílio de sensores, vem trazendo enormes benefícios para a agricultura como um todo. Bem, algo mais geral dessa implicação da geotecnologia na gestão agrícola, eu consigo, por exemplo, auxiliar na tomada de decisão para análise de solo. Então, esses dados georreferenciados, eles podem ser utilizados para fazer análises detalhadas de fertilizante, da fertilidade, de nutrientes, ajudando a saber qual cultura é mais apropriada para aquela região. Então, esses dados são dados estimados. Existem trabalhos de campo que eles fizeram um comparativo entre os dados reais de solo obtidos em laboratório e os dados obtidos em posicionamento remoto. E os resultados não são exatos, não batem valores em termos de casas decimais, mas são valores aproximados. Então, para áreas muito grandes, eu consigo fazer um levantamento, ter uma ideia anterior, uma pré-ideia do que é que eu vou utilizar, do que é que eu posso fazer. E, além de tudo, eu consigo fazer estratégias de plantio. Eu consigo determinar quando plantar, quando colher, como utilizar maneiras mais eficientes a fim de maximizar a produção e reduzir os custos. Agora, a geotecnologia também não são só vantagens, né? Uma área muito nova, uma área que vem sofrendo diversas e diversas características. Então, quais seriam as vantagens e os desafios de utilizar a geotecnologia como um todo? Bem, uma das principais vantagens que nós alavancamos aqui é a maior precisão na tomada de decisão, a redução de custos e impactos ambientais, aumento de produtividade e da qualidade dos produtos agrícolas. Então, nós temos produtos que têm uma maior rentabilidade, têm uma maior precisão, têm uma maior qualidade. E com tudo isso, nós temos uma maior produtividade. A palavra-chave aqui hoje é produtividade, aumentando a produtividade e reduzindo custos. Então, nós temos uma relação inversamente proporcional, que o uso da geotecnologia pode estar propiciando ao produtor, ao homem do campo. Além de tudo, eu consigo monitorar lavouras, consigo monitorar áreas em tempo real, eu consigo ter observações em tempos reais. Então, as minhas inferências agronômicas conseguem ser mais assertivas do que eu estar indo no campo todo dia em uma área extremamente grande, extremamente exaustiva. Então, eu consigo concentrar muitas informações em uma área bem pequena. Agora, o grande desafio é o investimento, o custo e a necessidade de ter profissionais capacitados. É um mercado rentável? É, mas tem um custo inicial um pouco elevado. Os equipamentos de top de linha da agricultura de precisão chegam a custar o preço de um trator, por exemplo. Então é um custo alto, mas que consegue em curto prazo trazer esse retorno financeiro. Outra desvantagem que nós temos na geotecnologia ainda é obter esses dados georreferenciados de forma confiável. Muitas informações, às vezes, não têm uma confiabilidade tão alta, não utilizam um dado tão confiável, não utilizam uma coordenada confiável. Geralmente, na agricultura de precisão, 5 centímetros é muito importante. 5 centímetros é uma área de interceptação radicular muito importante. Além de tudo, existem muitos desafios de segurança. Existe a ANA, por exemplo, a Anatel, que vem regulando esses processos de avanço dessas tecnologias, ainda esbarram em algumas problemáticas, mão de obra qualificada, pessoas aptas a realizar a geotecnologia. Bem, agora como é que eu aplico como um todo a geotecnologia na agricultura de precisão? Primeiro, obtenção de imagem. Consigo obter imagens de sensoramento remoto de determinada região por drone. Perfeito, falamos bastante sobre isso. Consigo mapear a produtividade, mapear solo e monitorar doenças e pragas. Pronto, 3 inferências. Perfeito. Agora vamos falar de outra parte. Mas agora, como é que eu consigo ver os benefícios disso na prática? Como é que isso vai me influenciar na prática? Você poderia muito bem fazer tudo isso que você falou sem gastar 200 mil com drone, né? Mas as vantagens são redução de custos a curto prazo, aumento da produtividade e, por fim, melhoria dos produtos finais. Nós agregamos valor ao produto. Nós damos um valor agregado àquilo. Nós conseguimos rastrear nossa produção, conseguimos fazer aplicação de defensivos reduzidas,
porque nós vamos aplicar defensivo apenas onde realmente precisa, não em tudo. Então, isso daí agrega valor aos produtos da agricultura. Outro caso de sucesso dentro da gestão agrícola. Então, pessoal, dando continuidade a essa mesma temática da geotecnologia aplicada à gestão agrícola, uns dois casos de sucesso da implementação de geotecnologia na gestão agrícola, né, a fim de aumentar a rentabilidade, reduzir custo com insumo, reduzir custo com maquinário, são duas fazendas específicas, Fazenda Santa Helena e Fazenda Sempre Verde. Essas duas grandes do agronegócio implementaram na gestão agrícola essas temáticas da geotecnologia, utilizando tratores autônomos, vantes especializados, por exemplo, na aplicação de defensivos, no imageamento com sensores específicos para quantificar pragas em campo, para quantificar reboleiras que têm uma séria deficiência nutricional e aplicando o defensivo, aplicando o fertilizante de forma localizada. Então, ambos esses casos de sucesso conseguiram, a curto prazo, cumprir todos os custos com o implemento agrícola, aumentando a rentabilidade. Então, se formou uma relação inversamente proporcional. Foi um alto investimento, mas teve uma alta rentabilidade. Agora, na relação inversamente proporcional, nós tivemos que teve um custo alto, mas também teve a grande rentabilidade, né? Então, esses drones têm um custo inicial um pouco elevado, que chega a custar R$ 200 mil, alguns até de menor precisão, R$ 60 mil aproximadamente, mas todos conseguem pagar os custos de instalação em um prazo muito reduzido. Então, é um investimento que se paga a curto prazo. E existem N agências de finanças, por exemplo, que conseguem estar implementando esses implementos agrícolas na área, na propriedade rural, a fim de aumentar a rentabilidade. No norte do Brasil, por exemplo, o Banco da Amazônia tem linhas de fomento específicas que visem levar o produtor rural às tecnologias de baixo custo para aumentar a rentabilidade. As linhas de crédito variam de 100 mil a meio milhão de reais, dependendo do capital de giro que o produtor vai ter para estar devolvendo esse empréstimo para o banco. Geralmente as taxas de juros são baixíssimas, chegam a custar 1%. Então, para uma produção que tem um valor acentuado de mercado, é um valor quase que nulo. Então, a implementação de maquinários autônomos, também como tratores autônomos, drones que têm já uma rota pré-definida pelo drone deploy, por exemplo, conseguem ter custos reduzidos que não necessitam de mão de obra. Tem um custo alto, sim, mas conseguem cobrir uma área muito abrangente, conseguem cobrir uma superfície bem elevada, tendo custo reduzido de maquinário. Mas para isso, toda propriedade necessita passar por inovação na sua área, necessita criar zonas onde tudo esteja automaticamente conectado. A agricultura de precisão, para essas características específicas, ela necessita ter uma exatidão muito alta. Variações que vão de 5 a 10 centímetros não podem ser aceitas na agricultura de precisão quando se fala em gestão eficiente. Eu preciso de assertividade, eu preciso de zonas que elas variem no máximo de um centímetro para que eu consiga ter uma assertibilidade muito alta. Imagina uma cultura que não tem um sistema radicular tão agressivo, por exemplo, que tem um sistema radicular, digamos que mais em superfície, sistema, digamos que em cabeleira, um erro de um centímetro na aplicação de defensivo, na aplicação de fertilizante, consegue acarretar N malefícios para a cultura. Eu consigo não ter uma aplicação assertiva. Então, assertibilidade, confiabilidade do produto, zonas que eu consiga ter um conhecimento total daquela área, conseguem ser mais eficientes para a agricultura de precisão. Então, eu consigo reduzir custos, reduzir impactos ambientais, aumentar a sustentabilidade e agrariar mais valor para o meu produto final, seja milho, soja, cana e assim por diante. Então, concluindo a apresentação como um todo, nós falamos que as geotecnologias, elas podem sim revolucionar a gestão agrícola, sair daquela gestão que é feita em planilha no Excel, em uma folha de papel e passar a ter uma gestão mais automatizada, que consiga quantificar gastos, pensando em aumentar sustentabilidade e, a partir de tudo, reduzir custos de produção. Imagina que o produtor tem um valor fixo, numa situação fictícia, de R$ 60 por saca do produto. Quando ele começa a utilizar a geotecnologia, quando ele começa a aplicar esses princípios da rentabilidade, o princípio tecnológico na sua lavoura, ele consegue cortar até em 40% os custos de produção.
fazendo aplicação localizada, fazendo irrigação de precisão, fazendo o manejo preciso em toda a sua área, conhecendo zonas de manejo, conhecendo a topografia, conhecendo o relevo de sua propriedade. Então, com o investimento correto, com a mão de obra correta, com os equipamentos adequados, com as tecnologias adequadas, é possível fazer uma gestão mais eficiente, focada na lavoura, focada no público que vai comprar aquele produto. Então, existe aqui formada uma relação B2B, onde eu vou influenciar o meu consumidor final a comprar um produto com valor agregado, a comprar um produto que tenha todo o acompanhamento da lavoura, que não recebeu quantidades, digamos que, exorbitantes de defensivos, de fertilizantes. Então, ele tem os valores acentuados, puxando, digamos que, uma linha mais sustentável. Então, aumentar a sustentabilidade na lavoura é possível desde que se use técnicas corretas, se use investimento correto, se use práticas tecnológicas que visem ser eficientes em campo, a fim de obter um produto final com maior valor agregado. Então, nossos agradecimentos à organização do evento pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco mais sobre essa grande linha de pesquisa que é a geotecnologia, que vem ganhando notoriedade na sociedade como um todo. Nosso muito obrigado e até a próxima.